Muito boa noite. Sexta-feira, a nossa reunião às 19h30 do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Um grande prazer em recebê-los. Um grande prazer de preparar aulas em livros seguros para entusiasmar a todos nós a estudarmos as obras seguras e nos reformarmos. Nesse mês de abril, nós temos dois momentos muito importantes. No dia 18/4/1857, nós vamos ver o lançamento do Livro dos Espíritos. No dia 15/4/1864, nós vamos ver o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa sexta-feira é para nós um momento muito importante. Por isso, nós vamos pegar um livro seguro, Reflexões Espíritas, pelo Espírito Viana de Carvalho, e a psicografia de Divaldo Pereira Franco. O importante aqui é o Espírito Viana de Carvalho. E ele diz assim para nós, nessa reflexão de sexta-feira: a Revolução Industrial, responsável pela mudança do comportamento ético-moral da sociedade, não alcançou o objetivo que pretendia. Construir o homem poderoso, que apareceu apenas momentaneamente nos primeiros anos do século atual, século passado, e logo sucumbiu. É verdade. Nós precisamos pensar nisso. A força que parecia possuir desagregou-se ante a prepotência e a hegemonia guerreira de alguns povos, que, mais uma vez, desencadearam as guerras lamentáveis, quanto cruéis, cujos efeitos ainda perduram no organismo coletivo da Terra sofrida. A Terra sofrida. Hoje nós estamos vendo isso. A pandemia trouxe para nós um momento importantíssimo de reflexão. A sociedade está sofrendo. Nós temos vários países que não viram ainda a vacina, que não tem hospitais, que não tem nenhum tratamento disponível para a sua população. Ou seja, nós temos ainda uma grande quantidade de irmãos que não são tratados como irmãos. Mesmo depois da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria dos anos 60, e de tantas doenças que surgiram para chamar a nossa atenção, para modificarmos o nosso modo de pensar, de agir, para modificarmos esse planeta, para que ele deixe de ser um planeta de guerras, de sofrimentos, de discriminações, de mortes terríveis, de pessoas morrendo de fome, de sede, de jovens e famílias inteiras tendo que fugir de seus países, como nós estamos vendo lá a Síria e tantos povos da África. A primeira revolução tecnológica, outras sucederam, alterando os arcabouços sociais, propondo mudanças de hábitos, revisões da filosofia de vida, até este momento em que a cibernética, a robótica e a computação passaram a governar as necessidades humanas. As contribuições do progresso técnico não conseguiram promover a criatura, nem eliminar os quadros da miséria econômica, social e moral que abandonou os bolsões, onde se estabelecia
para tomar de assalto um número assustador de países que falecem ao abandono e nos quais os seus filhos morrem incontáveis. Em alguns deles, perecem crianças em total desprezo, logrando o índice alarmante de 1 por minuto, e os esfaimados, enfermos e degenerados chegam a cifras inconcebíveis. Ele escreveu isso aqui há mais de 20 anos atrás, em 1991. Vejam bem, e hoje nós estamos em situação talvez ainda pior. Só aqui no Brasil, nós temos mais de 60 milhões abaixo do nível de pobreza total. Pessoas que não têm água, não têm cama para dormir, não têm casa, não têm escola, não têm acesso à saúde. E você nota que as religiões não estão nem aí. Você nota que a política não está nem aí. Nós estamos caminhando como se estivesse tudo às mil maravilhas, e não está. Então, Viana de Carvalho fez essa reflexão em 1991 e que hoje está atualizadíssima. Nós hoje vamos ver hospitais, prisões, a maioria dos países como o nosso, por exemplo, com um número enorme de criaturas presas, sem nenhuma luz no final do túnel. Você vê quantos jovens nessas casas de recuperação que não têm acesso à escola, não têm acesso a nada. A carinho, a atenção, nem se fala. Então diz ele assim: contrapondo-se a essa calamitosa decadência dos valores humanos, surge o Espiritismo. Surge o Espiritismo. Por isso que Allan Kardec, orientado pelos espíritos superiores, editou em 18/4/1857 o primeiro livro da coletânea espírita. Espiritismo são só 5 livros básicos. O Livro dos Espíritos, que deveria ser lido por todos os adeptos do Espiritismo, de 1 a 4 horas por dia, na sequência. Ele deve ser lido no mínimo 6 vezes numa encarnação, porque vai abrir as nossas cabeças, vai orientar os nossos sentimentos, vai orientar o nosso rumo para a perfeição. E em 15/4/1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, o maior tratado de filosofia profunda que existe hoje disponível para os homens e para as mulheres. Mas tem que ser estudado, no mínimo, de 1 a 4 horas por dia. Surge o Espiritismo, Viana de Carvalho, confirmando a indestrutibilidade do espírito, a prevalência do bem e da justiça, a realidade do amor e demonstrando, pela razão, o equívoco da cultura sem Deus, sem as suas leis, tresvariada que remanesce como efeito do orgulho e da insensatez de seus corifeus. O Espiritismo propõe uma profunda análise da vida. O Espiritismo propõe uma profunda análise da vida. É isso que está faltando, inclusive nas casas religiosas espíritas. É estudar as obras básicas, no mínimo de 1 a 4 horas todo dia. O Espiritismo propõe uma profunda análise da vida. Quem estuda e se reforma, começa a empreender uma nova caminhada, começando de si, sobre a angulação da sobrevivência ao túmulo e da reencarnação.
eliminando as hipóteses respeitáveis, porém sonhadoras, dos pesquisadores que tentaram ou teimam por tudo reduzir a heranças arquétipas originadas nos mitos ancestrais de que ninguém se exime. A imortalidade triunfa e os fatos mais robustos atestam-na em todos os segmentos da sociedade e sob os mais variados aspectos. Na história, que somente a irrisão e o cinismo se recusam a aprofundar para uma posterior aceitação. Tudo demonstra a perenidade da vida espiritual e as transformações do campo da matéria, assim como as variadas alterações incessantes na área das moléculas. O Espiritismo afirma e demonstra que o homem e a mulher são espíritos imortais em processo de crescimento. Por isso que tem que estudar, para você crescer de dentro para fora, ou seja, os seus pensamentos, seus comportamentos, seus modos de agir. Quando essa realidade for incorporada ao cotidiano, modificar-se-á a paisagem terrena e a máquina volverá a ser controlada para servir aos indivíduos. E não mais estes lhe ficarão submissos. Tal convicção substituirá a filosofia de comportamento dos seres humanos, que bem dirão o seu habitar terreno, respeitando-lhe as condições e contribuindo para melhorá-las, em harmonia com a vida e os seus ditames. Todos se ajudarão e os povos se darão as mãos em solidariedade. O dia que a matéria divina foi estudada, for compreendida, assimilada, praticada, começando por cada um de nós, nós vamos mudar esse planeta. Nós vamos mudar essa escola para uma escola de regeneração, de amor, de respeito, onde todos nos trataremos como irmãos. Todos se ajudarão e os povos se darão as mãos em solidariedade, compreendendo que a felicidade de uns pertence ao conjunto, fazendo com que a guerra bata em retirada do mundo. As propostas do Espiritismo elaborarão o homem integral e este erguerá a sociedade justa e equilibrada que os idealistas de todos os tempos sonharam. Meus queridos amigos, nesse mês de abril, quando comemoramos a edição desses dois maravilhosos livros, nós chamamos a atenção para o estudo. Não tem outro caminho, só estudando as obras seguras é que você vai ter o material para a sua reforma. É só estudando e captando de forma pedagógica, como aluno, os ensinos da Universidade da Alma, é que você vai poder começar a reforma por você, para levar essa reforma para todos os seus irmãos, mudando esse planeta para um planeta de harmonia, de equilíbrio, de fraternidade, de solidariedade, onde todos seremos irmãos. Muito obrigado pela atenção nessa sexta-feira. Sexta-feira maravilhosa de reflexão com o espírito Viana de Carvalho sobre a importância do conhecimento e da prática espírita. Um grande fraternal abraço. Muito obrigado pela atenção ao nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel. Obrigado. Tudo de bom.